pessoal, eu sou o Matheus, professor de Química, e hoje a nossa aula de hoje é uma pergunta. Por que os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão? Só que para responder essa pergunta, nós vamos aproveitar aqui para rever uma série de conceitos importantes, alguns muito simples, mas importantes. O primeiro conceito que nós vamos ver é o conceito de elemento químico, que é o conjunto de átomos de mesmo número atômico, que é a mesma coisa se a gente dissesse que é o conjunto de átomos quimicamente iguais. E o que interessa aqui para a gente hoje é a representação. Um elemento é representado por um símbolo. Então, quando você pega a tabela periódica, cada um daqueles símbolos, um elemento. E a regra para a representação é que, se for uma única letra, essa letra tem que ser maiúscula. E se forem duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Aí eu queria que você acompanhasse comigo aqui na tela. Veja bem, olha, nós temos aqui o hidrogênio, ele é representado por uma única letra, que é H, portanto maiúscula. Já o hélio é representado por duas letras, então a primeira maiúscula e a segunda minúscula. O oxigênio, uma única letra, O, maiúscula. Olha só o cloro, a primeira maiúscula, a segunda minúscula, Cl. Aí vem aqui o flúor, símbolo F, uma única letra maiúscula, e finalmente o ferro, a primeira maiúscula, a segunda minúscula. Só que a maior parte dos elementos, a maior parte dos átomos que constituem cada um desses elementos, eles não são estáveis. E para alcançar a estabilidade, eles fazem o que é chamado de ligação química. E a ligação entre os átomos forma o que a gente pode chamar de molécula. E ao conjunto de moléculas iguais, nós temos a definição da substância pura. Então, quando nós temos uma fórmula, ela representa uma substância e ela indica um conjunto de moléculas iguais. Acompanha comigo aqui na tela para ver como é bem simplesinho isso aí. Quando a gente diz que dentro desse sistema nós temos aqui H2O, quer dizer, a fórmula representa a substância. Ela está representando aqui, olha só, um conjunto de moléculas iguaizinhas a ela. Aqui a gente tem o C4H10O, que aqui está representando o éter dietílico. Se eu digo que aqui dentro tem o C4H10O, olha só, nós temos um monte de moléculas iguais a ela. Agora, quando se fala numa mistura, a mistura é o conjunto de moléculas diferentes, quer dizer, quando dentro de um mesmo sistema, nós temos substâncias diferentes. E aí a representação é feita por mais de uma fórmula. Acompanha aqui comigo, olha só. Quando a gente pensa numa mistura, eu tenho aqui dentro a água e aqui eu tenho o C4H10O. Quer dizer, significa que aqui dentro eu tenho um monte de moléculas de água e tenho um monte de moléculas do C4H10O. A representação é para cada uma das fórmulas, então aqui é H2O mais o C4H10O. Quer dizer, uma mistura, a representação é feita por mais de uma fórmula. Mas nós temos que falar agora a respeito das substâncias puras. As substâncias puras, elas apresentam propriedades físicas com valores fixos e definidos, determinados experimentalmente. Propriedade física, que interessa para a gente hoje, são o ponto de fusão, que é a temperatura onde você tem o sólido derretendo, a passagem do sólido para o líquido, o ponto de ebulição, que é a passagem violenta aí do líquido para o gás, e a densidade. As duas substâncias que nós temos aqui como exemplo hoje, a água e o éter dietílico. Então acompanha aqui comigo, olha só. Nós temos aqui a água, quando está completamente pura, tem o seu ponto de fusão 0 graus Celsius, o ponto de ebulição ao nível do mar de 100 graus Celsius e a densidade 1 grama por centímetro cúbico. Mas no que isso ajuda a gente? Olha, quando a gente pensa aqui, ponto de fusão 0 graus Celsius, ponto de ebulição 100 graus ao nível do mar e a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, é só a água quando está completamente pura. Então, se eu tenho um líquido límpido, transparente e incolor, aí eu vou lá e meço o seu ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se der 0 graus Celsius ao nível do mar, a ebulição der 100 graus Celsius, só duas dessas propriedades já garantem aí pra gente que a água é completamente pura. Olha só o éter dietílico, que é o outro que nós temos aqui, ó, o C4H10O. O seu ponto de fusão é de 116 graus negativos, o ponto de ebulição de 35 graus e a densidade de 0,70 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer, se eu vou lá, tem um líquido que é límpido, transparente e incolor, meço o seu ponto de ebulição ao nível do mar, deu 35 graus Celsius, e a densidade deu 0,70 gramas por centímetro cúbico, obrigatoriamente trata-se aí do éter dietílico. As substâncias puras têm nos pontos de mudança de estado físico temperatura constante. Fala, mas o que significa isso? Vão acompanhar comigo aqui na tela. Olha só, nós temos aqui, nesse eixo aqui, a temperatura e estamos pensando na água pura. Inicialmente a água lá no estado sólido, quer dizer, o gelo, está aqui a temperatura abaixo de 0 graus. Aí eu vou fornecendo energia, vai absorvendo energia, quer dizer, a temperatura vai aumentando. Quando se atinge o 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão, uma parte está no estado sólido, outra parte já passou para o estado líquido.
Enquanto tiver a fusão, quer dizer, enquanto coexistir sólido e líquido, a temperatura se mantém em 0 graus Celsius. Ela só vai voltar a subir novamente depois que tudo passar definitivamente para o estado líquido, até alcançar a ebulição. A água ao nível do mar, a ebulição é 100 graus Celsius. E aqui na ebulição você tem lá, né, você observa toda aquela turbulência, você vê os dois estados físicos ao mesmo tempo, o líquido e o gás. E enquanto tiver água fervendo ao nível do mar, a temperatura se mantém em 100 graus Celsius. Ela só vai voltar a subir de novo depois que tudo passar definitivamente para o estado gasoso. Então, quando nós temos uma substância pura, tanto no ponto de fusão, que é quando a gente observa a coexistência do sólido e do líquido, quanto no ponto de ebulição, que é essa passagem violenta aí do líquido para o gás, a temperatura ela se mantém constante. Você já reparou que sempre que a gente pega um líquido e joga lá num canto, depois de um certo tempo, esse líquido secou, né? Esse líquido evaporou. Falar, por que isso acontece? Quando você tem aí uma substância no estado líquido, as partículas têm uma certa distância uma das outras, elas estão lá se movimentando. Absorvendo energia do meio, essa movimentação aumenta. E aumentando esse estado de agitação, a tendência natural é esse afastamento, que é exatamente essa diferença entre o líquido e o gás. Olha só, nós temos aqui no líquido essas partículas mais próximas umas das outras. Aí, conforme nós vamos tendo esse afastamento, elas vão passando para o estado gasoso. Esse fenômeno é chamado de vaporização. Só que essa vaporização, ela pode acontecer nas condições ambientes. Nas condições ambientes nós chamamos de evaporação. Aí ela acontece só na superfície do líquido. Agora, quando nós temos essa vaporização violenta, aí nós temos o que é chamado de ebulição. Então, para deixar isso bem claro, olha, a vaporização é a passagem do líquido para o gás, que pode ser simplesmente a evaporação, que acontece na superfície do líquido, e a ebulição, que é essa vaporização violenta. Fala, tá bom, mas como é que isso acontece? Então vamos acompanhar aqui comigo a próxima tela. Olha só, quando nós temos aqui um líquido, qualquer que seja o líquido, nós temos aqui uma certa quantidade de vapor em equilíbrio com ele. Só quando vai falar em líquido, o ponto de partida é água, né? Então eu tenho aqui a água líquida em equilíbrio com moléculas de água que estão aqui no estado de vapor. Mas se eu tenho substância no estado de vapor, ela está exercendo pressão. Então, quando a gente fala em pressão de vapor, nós estamos pensando exclusivamente nesse vapor que está presente na superfície do líquido. Mas olha só, se esse vapor está exercendo pressão, como é que ele não consegue sair integralmente de dentro desse sistema? É porque ele está exposto aqui a uma certa atmosfera, né? E aqui na atmosfera nós temos uma grande mistura de gases. E todos esses gases que estão presentes aqui no ar estão exercendo pressão sobre esse vapor. Essa pressão exercida pelos gases presentes aqui no ar, ela é chamada de pressão ambiente, pressão atmosférica ou simplesmente pressão local. Então eu tenho esse vapor exercendo pressão para sair desse sistema, só que eu tenho a pressão local mantendo esse vapor aí. Então acompanhe aqui comigo de novo, olha só. Eu tenho esse vapor exercendo pressão para sair desse sistema, só que todos os gases que estão presentes na atmosfera estão exercendo pressão sobre esse vapor. Só que nós estamos falando em substância gasosa. Substância gasosa tem uma agitação muito grande, né? Além disso, continua exposto aqui a esse meio, então continua absorvendo energia. De tal forma que, de tempos em tempos, certas quantidades desse vapor que está na superfície do líquido conseguem vencer essa pressão local e saem para o meio ambiente. Só que quando isso acontece, eu tenho a imediata reposição, quer dizer, moléculas de água que estavam no estado líquido vão repor aquele vapor que saiu. Então acompanha aqui, olha. Esse vapor, absorvendo energia aqui do meio, de tempos em tempos, certas quantidades conseguem vencer essa pressão local e saem aqui para o meio. Só que quando isso acontece, moléculas de água que estavam aqui no estado líquido vão repor esse vapor. Fala, peraí, se o líquido vai repor o vapor, quer dizer que nós vamos ter aqui uma diminuição do líquido, vamos ter aqui a secagem desse líquido, que é exatamente a evaporação, que acontece normalmente aí de uma forma lenta. Agora, eu tenho aqui ao lado, olha, nós colocamos aqui o éter dietílico, que já apareceu lá para a gente o C4H10O. Então eu tenho aqui o éter líquido, na superfície do éter eu tenho uma certa quantidade de vapor em equilíbrio com ele. Então está aqui representado, né, o éter líquido em equilíbrio com as moléculas de éter no estado de vapor. E se ele está, esse vapor exercendo pressão, pela mesma maneira, né, vai vencendo essa pressão local e esse líquido aqui vai secando. Mas você observou aqui, ó, que na superfície do éter eu tenho uma quantidade maior de moléculas de éter no estado de vapor quando comparado à água. Se eu tenho uma quantidade maior de vapor, isso significa que a pressão que esse vapor exerce é maior. Então, se na superfície do éter líquido eu tenho uma pressão de vapor mais alta, ele consegue vencer essa pressão ambiente muito mais fácil. Quer dizer, o éter evapora mais fácil do que a água.
E quando a gente fala nessa evaporação, nós estamos falando aí na volatilidade. Então a gente disse que o éter é mais volátil que a água. Agora, se eu faço questão de ter substância pura, quer dizer, eu quero continuar com a substância pura água e com a substância pura éter, a única chance que eu tenho de mudar a pressão de vapor é mudando a temperatura. Aumentando a temperatura, nós aumentamos o estado de agitação das moléculas, né? E aumentando o estado de agitação, a tendência natural é que haja aqui o afastamento. Então, conforme eu vou aumentando a temperatura, nós vamos facilitando para que mais moléculas do líquido passem para o estado gasoso. E passando para o estado gasoso, eu vou aumentando a quantidade de vapor na superfície do líquido. E se vai aumentando a quantidade de vapor, vai aumentando a pressão que esse vapor exerce. Quando a gente fala nesses fenômenos que são aí invisíveis, né, a gente não consegue perceber eles a olho nu, a gente sempre tem aqui um experimento para a gente conseguir enxergar isso melhor. E aí eu queria que você acompanhasse aqui, olha. Aqui a gente tem um aparelhinho de vidro simples. Aqui dentro nós temos um líquido colorido aí de azul, só para você perceber melhor o que vai acontecer. E aqui, olha, nessa parte inferior, nós temos só um tubo que está ligado aqui ao líquido. E esse tubo que está ligado ao líquido, observa bem, olha, que aqui acima desse líquido, nós aparentemente não temos nada, né? Mas nós temos aí o vapor. Aí, esse líquido está aqui paradinho porque a pressão que esse vapor está exercendo sobre o líquido não é suficiente para empurrar ele para cima. Mas e se eu aumentar a temperatura? Para a gente aumentar a temperatura, eu vou vir aqui, olha, e nós vamos pegar aqui, olha. A hora que eu pego aqui, eu já estou aquecendo, né? E a hora que eu vou fazendo aqui esse aumento da temperatura, não sei se você vai dar para perceber, eu já estou percebendo aqui, ó, colocar aqui a outra mão para ajudar, olha, nós temos aqui esse líquido subindo, olha só. Esse líquido vai subindo, subindo, e quem está proporcionando isso é a pressão de vapor que foi aumentada em função aqui do aumento da temperatura. Só não está indo mais rápido, porque aqui no estúdio, aqui o ar-condicionado, o meio aqui está meio geladinho, mas se tivesse um pouquinho mais quente, isso aqui subiria rapidamente. Olha só. Aí se eu ficar segurando aqui, olha, se eu ficar segurando, ele continua lá em cima. Agora aqui em cima eu tenho vapor, né? Bom, mas se eu tenho vapor, está exercendo pressão sobre o líquido. E se está exercendo pressão sobre ele, por que não está empurrando esse líquido para baixo? Porque a pressão que ele está exercendo não está sendo suficiente para isso. Agora, se eu vier aqui, olha, se eu vier aqui e soltar, você vai ver que o líquido, se descer, vai descer muito lentamente. Agora, se eu vier aqui e colocar a mão, aumento a temperatura, esse líquido escoa aqui rapidamente. Olha só, quer dizer, o aumento da temperatura promove aí um aumento na pressão de vapor. Mas aumentando a temperatura, a pressão de vapor vai aumentando. Aumentando a temperatura, a pressão de vapor vai aumentando. Até a gente observar toda aquela turbulência no interior do líquido, né? E quando se vê toda aquela turbulência, popularmente a gente diz que o líquido está fervendo. Tecnicamente, atingimos a ebulição. Falar, mas quando é que isso ocorre, né? E é definição. E sempre que a gente vai falar em definição, estamos falando de uma coisa muito importante. A ebulição é atingida na temperatura onde a pressão de vapor se iguala à pressão do ambiente. Então eu vou aumentando a temperatura, a pressão de vapor vai aumentando. Vai aquecendo, a pressão de vapor vai aumentando. Na temperatura onde a pressão de vapor fica igual à pressão local, esse líquido ferve. A nossa referência de local é o nível do mar, né? Ao nível do mar, nós temos uma pressão ambiente que corresponde a 1 atmosfera. Isso significa que qualquer líquido ferve ao nível do mar, na temperatura onde esse vapor exerce a pressão de 1 atmosfera. A água a gente tem a obrigação de saber, né? Ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Vamos reforçar esse conceito. Isso significa que na temperatura de 100 graus Celsius, o vapor de água está exercendo a pressão de 1 atmosfera. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui na tela, na próxima tela, curvas que representam aqui as pressões de vapor em função da temperatura. Eu disse, né? O aumento da temperatura promove o aumento da pressão de vapor. Então é por isso que essas curvas são sempre ascendentes. Quando se fala que é o nível do mar, a pressão é de 1 atmosfera ou então 760 milímetros de mercúrio. Quando nós temos as pressões de vapor, ele pode perguntar para você, né, qual é a substância mais volátil. A substância mais volátil é a que tem a pressão de vapor mais alta, quer dizer, é a curva que está mais acima aqui no eixo. Agora, se ele traz essas curvas para a gente determinar o ponto de ebulição. Olha. A ebulição é atingida na temperatura onde o vapor está exercendo a pressão do ambiente. Então, olha só, para que o vapor de água exerça a pressão de 760 milímetros de mercúrio, quer dizer, para ela ferver ao nível do mar, tem que estar nessa temperatura, está aqui, ó, que são 100 graus Celsius. Agora, para o éter ferver ao nível do mar, quer dizer, para o seu vapor exercer essa pressão, tem que estar nessa temperatura. Está aqui, olha, o ponto de ebulição do éter está aí, os 35 graus Celsius. Você lembra que nós mostramos, né, que na superfície do éter nós temos uma quantidade maior de vapor e por conta disso a pressão que esse vapor exerce é mais alta.
Para um líquido ferver, esse vapor tem que atingir a pressão ambiente. Mas se o éter já está partindo de uma pressão de vapor mais alta, está mais próximo da pressão ambiente. Por isso que é mais fácil de ferver, por isso que o ponto de ebulição é menor. Então a substância mais volátil é aquela que tem a pressão de vapor mais alta, que é a mesma coisa que se eu disser, que é aquela que apresenta o menor ponto de ebulição. Então acompanhe isso na tela para ficar bem registrado. Quando se fala na substância mais volátil, é aquela que tem a pressão de vapor mais alta. E a temperatura de ebulição é a temperatura onde o vapor se iguala à pressão local. E está aqui, olha, o mais volátil é o mesmo que tem a maior pressão de vapor, e isso determina para a gente o menor ponto de ebulição. Quando a gente fala no ponto de ebulição, eu disse para vocês, né, que ele é atingido, ele é alcançado, quando na temperatura onde o vapor exerce a pressão do ambiente que esse líquido está exposto. Bom, mas aí nós temos, dependendo do local, pressões diferentes, né? Ao nível do mar, nós temos uma pressão de uma atmosfera. Quanto maior a altitude em relação ao nível do mar, menor é a pressão ambiente. Aqui em Curitiba, nós estamos aproximadamente a 900 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então quer dizer que a pressão ambiente aqui é uma pressão mais baixa. Então aqui o líquido ferve mais fácil. Pra você ter uma ideia, aqui em Curitiba, a água ferve a uma temperatura abaixo de 100 graus, aproximadamente a 97 graus Celsius. Se a gente pensa numa panela de pressão, esse nome sugestivo determina que sobre a água nós vamos ter aí uma pressão mais alta. Então, para esse vapor de água atingir essa pressão maior, vai ser mais difícil, quer dizer, eu vou ter que aquecer mais. Quer dizer, dentro da panela de pressão, a água ferve a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Então, vão acompanhar aqui de novo comigo essa curva, olha só. Nessa curva, nós temos de novo a pressão de vapor, em função da temperatura, só coloquei aqui a água para não tumultuar muito o gráfico, olha só. Ao nível do mar, a pressão ambiente é de 760 milímetros de mercúrio. Para a água ferver nesse ambiente, quer dizer, o seu vapor tem que exercer essa pressão e para isso ela tem que estar a 100 graus Celsius. Agora aqui em Curitiba, a pressão ambiente fica em torno de 680 milímetros de mercúrio. Quer dizer, qualquer líquido ferve aqui em Curitiba na temperatura onde o seu vapor exerce essa pressão. E para o vapor de água exercer a pressão de 680, está aí, olha, uma temperatura abaixo de 100 graus. Eu tenho que saber que a temperatura é abaixo de 100 graus. Os 97 é só para ilustrar. E só para você ter uma ideia, nas panelas de pressão, a pressão ambiente, a pressão interna, chega aí a 1.140 milímetros de mercúrio. Isso significa que qualquer líquido nesse aparelho ferve na temperatura onde o seu vapor exerce essa pressão. E para que o vapor de água exerça a pressão de 1.140 milímetros de mercúrio, está aqui a temperatura de 110 graus Celsius. Quer dizer, dentro da panela de pressão, a água ferve a uma temperatura acima de 100 graus. O 110 é só para ilustrar. Quando se fala no cozimento, o cozimento acontece por conta de uma série de reações químicas que ocorrem do contato do alimento com a água em alta temperatura. Aí nós vamos pensar aqui no cozimento numa panela aberta ao nível do mar e no cozimento numa panela de pressão. Então você acompanha aqui, olha só. Nós temos aqui, numa panela aberta, temos aqui o alimento em contato com a água, está aí o aquecimento. Se está ao nível do mar, quer dizer, sob pressão de uma atmosfera, que é o mesmo que os 760 milímetros de mercúrio, e a hora que essa água estiver fervendo, aqui a temperatura de 100 graus Celsius. Então quer dizer que no alimento cozinhando ao nível do mar, ele fica em contato com a água a uma temperatura de 100 graus Celsius. Mas olha só, nós falamos agora há pouco que quando nós temos uma substância pura, enquanto não houver a completa mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante. Quer dizer, enquanto tem água fervendo ao nível do mar, a temperatura é de 100 graus Celsius. Acompanhe aqui comigo esse raciocínio, olha só. Hora que essa água estiver fervendo, se eu vier aqui e aumentar essa chama, ela vai continuar fervendo. Ué, mas se a água continua fervendo ao nível do mar, qual que é a temperatura? 100 graus Celsius. Se eu vier aqui, a hora que começou a ferver, eu venho aqui e abaixo essa chama. Se eu abaixo essa chama e a água lá dentro continua fervendo, qual que é a temperatura lá? 100 graus Celsius. Olha só. Quando você tem aí a fervura, a hora que iniciou essa fervura, a temperatura lá dentro fica constante. É por isso que você vê já a sua avó, sua bisavó, sua mãe, a hora que está cozinhando, a hora que começou a ferver, qual que é o primeiro procedimento que se toma? É abaixar o fogo. Falei, e qual é a razão disso? Porque abaixando o fogo, o alimento vai ficar em contato com a água na mesma temperatura, quer dizer, eu vou ter o mesmo resultado ao final, só que economizando gás. Quer dizer, é uma atitude aí bastante inteligente. Mas se a gente pensa aqui dentro da panela de pressão, acompanha comigo aqui na tela, olha só. Dentro da panela de pressão está lá o alimento, a água. A hora que começam a sair esses vapores aqui, olha, é porque a água lá dentro está fervendo. Bom, mas dentro da panela de pressão, a água ferve a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Ah, então quer dizer
que dentro da panela de pressão, o alimento fica em contato com a água numa temperatura mais alta. Da cinética química, fatores que alteram a velocidade da reação, um dos mais importantes é a temperatura. O aumento da temperatura, via de regra, aumenta a velocidade das reações. Então quer dizer que dentro da panela de pressão, o alimento fica em contato com a água a uma temperatura mais alta. E por conta disso, as reações que promovem o cozimento ocorrem também mais rapidamente. E essa, lembra, é a pergunta que apareceu para a gente aí no início da aula. Por que os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão? Falei, por que a gente está insistindo muito nisso? Porque o Enem cobra muito pressão de vapor, cobra muito definição do ponto de ebulição. Para mostrar isso para vocês, eu trouxe aqui 2 exercícios que já apareceram no Enem em relação a isso. E aí eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do enunciado aqui na tela. Olha só. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. Isso se deve. Nós sabemos, né, que o uso da panela de pressão faz os alimentos cozinharem mais rapidamente. A pergunta da nossa aula está aí, porque dentro da panela de pressão, a água fica numa temperatura, quando ferve, maior. E aí você tem ali a alternativa B, olha, a temperatura de seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Aí tem uma segunda pergunta, que é a sequência dessa, que apareceu na mesma prova do Enem. Acompanha aí, olha. Ele diz assim, se por economia abaixamos o fogo sobre uma panela de pressão que logo que inicia a saída de vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento. Nós sabemos, né, que quando eu tenho aí uma substância pura, enquanto eu tenho o ponto de mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante, como nós explicamos agora há pouco. Se eu tenho lá no momento da fervura, se eu abaixo o fogo, de forma a manter essa fervura, a temperatura lá dentro fica a mesma. Se a temperatura fica a mesma, o tempo de cozimento é o mesmo. E aí, observando aqui as alternativas, nós temos aqui, olha, a alternativa E, que diz aqui pra gente, olha, que o tempo não será alterado, pois a temperatura não varia. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha bastante sucesso aí na prova e até a próxima. Tchau.